graça e paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito feliz, depois de um feriado prolongado, depois de a gente ter descansado do poder e glória, estarmos hoje aqui, enquanto uns comeram galinha ensopada, outros comeram feijão tropeiro e outros juntaram a família. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus a cada dia. Acabamos de sair do poder e glória. Grandes coisas Deus fez em nós e por nós. Recebemos de Deus uma visitação manifesta em forma de cura, e podemos afirmar que tivemos um poder e glória maravilhoso. Mas, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Por que nós vamos nos contentar com apenas 24 dias de poder e 24 dias de poder e glória? Por que a gente vai se conformar com apenas um período no ano de poder e glória? Se Deus pode manifestar a sua glória dia após dia na nossa vida, na vida da sua célula, na vida do seu 1 a 1, na vida da sua rede, na vida da tua igreja, na sua vida. Poder e glória é um momento marcante na nossa vida. Sim, é. E a gente nunca pode esquecer disso. Porém, precisamos entender que o poder e glória é algo que precisa ser constante na nossa vida. Deus é um Deus que se aproxima de nós. E por isso eu quero te encorajar a não se conformar com apenas um período no ano de poder e glória. Precisamos ser inconformados. Nesse momento eu quero passar um vídeo para vocês, para a gente poder dar início à nossa mensagem. Vou pedir para alguém apagar as luzes. Cancela todas as consultas, cancela tudo. Doutor Tiradentes, a agenda está complicada. Complicada a situação desse país. Eu tenho que agir e tem que ser agora. Agora você tem o aluguel atrasado, a conta da água, o IPVA. IPVA? Mas eu já vendi o cavalo. Putz, eu esqueci de fazer a transferência. É melhor segurar a onda. Pelo menos até abril. Próximo. Conforme-se. E o mundo será sempre igual. Futura, alimento para os inconformados. Pode acender a luz. Eu gostei muito desse finalzinho e dessa frase: conforme-se e o mundo será sempre igual. Futura, alimento para os inconformados. O interessante dessa última frase, a parte do conforme-se e o mundo será sempre igual, que se assemelha muito com uma frase que aqui a gente fala muito e é famosa no nosso meio, de que nada muda se nada muda. É interessante porque muitas vezes nós nos conformamos com tudo. Alguns, por exemplo, afirmam que o Brasil está no meio de um avivamento. Só que um avivamento aqui no Brasil é caracterizado por escândalos, por desgraças, por mentiras, por roubo. E quando a gente vai estudar avivamento, a gente sempre vê as mesmas coisas. Nunca mentira acaba, roubo acaba, a cidade começa a viver um novo tempo de santidade, as pessoas começam a se unir, as igrejas começam a se unir, e é engraçado que o avivamento no Brasil não se caracteriza por isso, se caracteriza por várias pessoas do meio artístico se convertendo, e para muitos isso é avivamento. Não, avivamento é quando a gente decide viver o avivamento nas nossas vidas, e isso vai girando a outras pessoas. Quando a gente fala de um avivamento a nível nacional, não, o Brasil não está vivendo um avivamento.
Porém, a gente precisa entender que o avivamento pode acontecer na minha vida, na sua vida. Quando você chama o avivamento para si, quando você entende que você precisa ter um caráter mudado, um caráter transformado, você começa a experimentar um novo tempo na sua vida. E as pessoas sempre perguntarão: o que está acontecendo? Porque você não é mais aquele. O problema é que o avivamento vem para aquelas pessoas que não são acomodadas, para aquelas pessoas que decidiram viver um novo momento com Deus. A nossa igreja, desde o início do ano, está trabalhando a responsabilidade pessoal, a responsabilidade que cada um tem de nutrir a sua vida espiritual, a responsabilidade que cada um tem de fazer a tua igreja crescer, de representar o seu Deus, a tua igreja, seja na sua faculdade, seja no seu curso, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver. Responsabilidade pessoal tem a ver com você chamar o avivamento para si. É você querer o avivamento, você querer algo mais de Deus. É você não se conformar, mas querer sempre mais. Isso acontece em diversas áreas da sua vida, inclusive aqui na igreja. Essa semana eu e a Kissela, a gente estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa veio fazer um questionamento com relação ao ministério infantil. E diz assim: olha, Kissela, minha esposa é líder do ministério infantil de juniores, diz assim: Kissela, a gente precisa fazer... as crianças estão sem brinquedos, a gente precisa fazer alguma coisa para doarem brinquedos para crianças. Acho bom a gente colocar o seguinte: você coloca uma caixinha aqui na frente, você pede para alguém dar um aviso, você faz assim, você faz assim, você faz assim. A gente travou, porque a pessoa já sabia o que tinha que ser feito, mas ela não fez. Eu já vi isso não acontece aqui na nossa igreja, não acontece, porque aqui a gente só tem gente sarada, curada, transformada, mas pessoas que chegam empolgadas, às vezes de outras igrejas, chegam para o seu pastor: pastor, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, a gente precisa fazer aquilo outro, e o pastor fica assim. Aí o pastor, no seu pensamento, gente, Deus está falando com essa pessoa. Essa pessoa está vendo uma necessidade. Essa pessoa está precisando ver isso na igreja. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu faço isso, faço aquilo, coloca todas... E a pessoa está falando, e o pastor está pensando. Essa pessoa tem tempo para muita coisa, mas não assume a responsabilidade. Aí vem o pastor, e aí ele começa a falar para o irmão o seguinte: meu irmão, ideia maravilhosa, mas a gente ainda não tem pessoas suficientes. Meu irmão, essa ideia a igreja compra na hora, mas a gente não tem a pessoa para tocar. Aí o que o cara faz? Né? Não tem a pessoa, não tem. Às vezes o cara chega empolgado porque na outra igreja tem isso, tem aquilo, tem... Amém. Mas e a responsabilidade que nós temos de fazer a nossa igreja crescer, de termos intimidade com Deus e querermos sim mais de Deus através dos ministérios, através de situações e de ministérios dentro da igreja do Senhor. A questão é que muitas vezes nós preferimos nos acomodar. A questão é que muitas vezes a gente prefere chegar aqui no domingo à noite, 7 horas, 7h30, 7h45, sentar aí nesse banquinho confortável, geladinho, por causa do ar-condicionado. Terminou o culto 9 horas, a gente entra no nosso carrinho, vai para nossa casinha. Gente, que paraíso! Hoje eu cheguei tarde aqui na igreja. Cheguei 5h30. É possível que eu saia cedo, porque tem reunião com o pastor. Então, considerando que o pastor disse que vai falar pouco, mais 11h30, meia-noite e meia,
até 3 horas. Mas é impressionante como às vezes as pessoas esquecem de que a gente é responsável por uma igreja que cresce. A gente é responsável por uma igreja que faz as coisas acontecer. A gente é responsável por não ficar conformado com o mesmismo. Janeiro para cá, muitas coisas aconteceram na igreja. Isso porque o pastor já veio em algumas situações pontuais, falando da nossa responsabilidade. E lembrando de que nós somos responsáveis para isso aqui acontecer. Esse aqui não é o espaço da Terra da Conquista. Terra da Conquista não é esse monte de parede, não é esse teto, não é um ar-condicionado. Terra da Conquista é quando você se junta com essa pessoa que está do seu lado e decide fazer a diferença. É quando você chama a responsabilidade para si e diz, cara, pode deixar comigo, porque eu vou fazer as coisas acontecer. Mas para isso acontecer, você precisa ser um daqueles que não se acomodam. Você precisa ser daquelas pessoas inconformadas. Seria aqui legal. Mas e na Bíblia? Tem gente assim? Eu não vou ler o texto. Hoje eu quero falar sobre Davi. Alguém que ficou inconformado. O texto é 1 Samuel 17, do 1 a 58, e por isso eu não vou ler. É um texto extremamente conhecido, Davi e Golias. Todo mundo já ouviu essa história. Alguns ouviram desde criança, lá na classe Cordeirinhos de Jesus. Alguns foi semana passada, outros já tem muito tempo. Tipo o irmão Isalino, já tem muito tempo. Mas fato é que essa é uma história que normalmente a gente só olha com a mesma perspectiva. Nossa, Davi matou o gigante. Mas eu quero trabalhar algumas características do texto que eu acho muito legal, porque Davi não se acomodou. Ele não se conformou. Vamos lembrar a história. As forças de Israel são desafiadas pelas forças do exército filisteu. E ali eles começam a chamar Israel para a guerra, quando de repente aparece um homem, um gigante, de aproximadamente 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. E ele desafia o povo de Israel. Vamos fazer o seguinte: se vocês ganharem uma batalha homem a homem, eu e um homem que vocês escolherem, nós seremos escravos de Israel. Porém, se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. Irmãos, de boa, um desafio desse, quando é o Percy falando, é tranquilo. Quando é o Vinícius falando, é tranquilo. Agora, e quando é o Dilei? Para quem não conhece o Dilei, levanta aí, Dilei, por favor. Se for um desafio assim no Eliabe Júnior, por favor, Eliabe Júnior, se levante. Treme. A gente fica com medo. A questão é que muitas vezes, o povo de Israel, ao olhar esse gigante, eles se apavoram, a começar com o rei. No versículo 11, a gente vai ver isso mais para frente. O primeiro a ficar aterrorizado, o primeiro a ficar com medo foi o rei. O rei do povo de Deus. O rei do Deus verdadeiro e único. Ele foi o primeiro a ter medo. E aí Golias, por 40 dias, de manhã e de tarde, chegava para humilhar Israel, envergonhar Israel. Tem homem aí não? Tem macho aí não?
40 dias e 40 dias ninguém se manifestou. Todo mundo se acomodou, todo mundo se conformou com aquilo ali. 40 dias. Legal, né? Aí do nada, Davi, um dia o pai de Davi chega, Jessé, e diz assim: meu filho, seus irmãos estão na guerra com o rei Saul, leva pães e queijos. Há quem diga que é queijo mineiro. Leva o queijo para o comandante, leva os pães para os seus irmãos e vê como eles estão na batalha e traga garantias de que eles estão bem. Davi acorda cedo, foi para o campo de batalha, chega lá na hora que o povo de Israel está indo para a guerra. Ele acompanha o exército de Israel e chega lá, ele ouve pela primeira vez um gigante, um homem chegar e falar: olha, não tem homem nesse povo aí de vocês não? Será que aí entre vocês não tem um para lutar comigo? Será que aí é um bando de frouxo? Na hora que Davi ouve isso, ele fica incomodado, ele se ira, porque ninguém vai. E ali Davi começa a falar assim: poxa, mas não tem homem em Israel? Será que não vai ter um que vai desafiar o povo, desafiar esse homem? E fica todo mundo calado. Nisso, chega as notícias ao rei de Israel, Saul, de que Davi estava ali e ele aceitaria lutar com o grande gigante. Gente, Davi, desculpa, Percy, mas cadê o Percy? Desculpa, Percy, foi mal. Levanta aí, Percy. Não, levanta. Irmão, você imagina um homem desse desafiar um gigante? Só que ninguém no povo de Israel teve a coragem de chamar a responsabilidade para si. Nem o rei teve a capacidade de chamar a responsabilidade para si. É muito engraçado ver o desenrolar da história, porque Saul pega a própria vestimenta de guerra dele, a couraça, o escudo, o capacete, a espada. E quando Davi está todo indumentado, com toda aquela roupa de soldado, daquelas que a mamãe tira foto e põe no Facebook para agradar o povo, Davi não consegue dar o primeiro passo. Uma armadura que não era dele, muito mais pesada, e ele ficou travado e disse: olha, eu não consigo fazer isso. Ele tirou a roupa, voltou para o campo de batalha. No caminho ele passou por um riacho, pegou 5 pedrinhas, 5 pedras lisas, pegou as pedras, colocou no alforje, colocou na pochete de pastor, foi para a batalha e venceu o gigante. Talvez você olhe para uma história dessa e fale assim: nossa, é meio mítica, um negócio meio absurdo assim de a gente entender. A gente vai ver na história do seguinte, e ao decorrer da mensagem: a questão não é o gigante, a questão é a gente. Às vezes tem gigantes que são do tamanho de uma pulga, mas a gente olha para aquela pulguinha e acha que aquilo ali é um gigante. A gente diz que aquilo ali é gigante, mesmo não sendo. Porque às vezes a gente olha para as coisas e acha muito difícil. A gente acha que é muito complicado. A gente acha que é difícil demais. Não, a gente nunca vai conseguir isso. Meu irmão, em nome de Jesus, que nessa noite você entenda que não existe gigante. Existem pessoas que se conformam. Seja inconformado em nome de Jesus. Qual é o contexto dessa história? Vou pedir para vocês chegarem em casa durante a semana, leiam o texto. É uma história muito legal, muito edificante. Principalmente quem tem pai, quem tem filho pequeno, aproveite.
vai fazer muita diferença na vida do seu filho. Os filisteus são o povo de Israel para a guerra, e aquilo ali tem uma conotação teológica. O Deus forte sempre vence o Deus fraco. Então quando Golias começa a desacatar ao povo de Israel, tem a ver com isso. É por isso que ele olha e diz assim: poxa, esse aí é o povo de Deus, é esse o Deus de vocês? Que vem um cara desse e começa a desafiar e ninguém se manifesta? Um gigante, um Golias. Mas irmãos, vamos ser sinceros, 40 dias aturando isso, faltou homem em Israel. Faltou alguém que chamasse a responsabilidade para si. E nesse contexto eu quero destacar 3 características de alguém incomodado, de alguém que não se conforma. A primeira característica é que geralmente ele é desconhecido. No versículos 55 a 58 vai dizer assim: quando Saul viu Davi avançando para a frente para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Respondeu Abner: juro por tua vida, ó rei, não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante a Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, que está em Belém. Sabe, Davi, que foi levar comida para os irmãos, e daqui a pouco assume a postura de ser alguém que enfrentaria um gigante por se inconformar, e ele não é conhecido de Saul. Até aí você acha assim: pô, legal, no meio de um povo inteiro, você não tem como conhecer todo mundo. Vamos ser sinceros, estamos aqui em torno de 150 pessoas, a gente não conhece todo mundo assim. Agora imagine no meio de um exército. Só tem um problema, que no capítulo anterior, nos versículos 1 Samuel 16, de 14 a 23, Davi era o músico que tocava e expulsava os demônios de Saul. Davi era o cara que, quando ele estava lá meio surtado, meio pirata, era o cara que tocava a música e ele se acalmava. Davi era o escudeiro dele. E ainda assim Saul não conhecia. O rei que não conhece o cara que está do lado dele. O escudeiro era o cara que limpava a espada dele, era o cara que cuidava das roupas do rei, é o cara que cuidava para paparicar e fazer tudo para agradar o rei. E Saul não conhecia o cara. Uma dica aos líderes de rede, aos líderes de célula: tem muitos desconhecidos que a gente precisa conhecer. Diria o pessoal do Facebook, né? Fica a dica. Hashtag, fica a dica. Irmãos, Davi era um desconhecido. Davi não olhavam para Davi e viam apenas mais uma pessoa, mais um número. Mesmo assim, Davi não se conforma. Vamos ser sinceros, Davi podia ter ficado doidinho. Poxa, o rei não me conhece? Pô, eu limpo a bota dele todo dia, ele me dá bom dia, mas ele não sabe meu nome, ele não me conhece. Quer saber de negócio? Fica mais 40 dias o gigante aqui enchendo a paciência. Mas não, Davi ele não se conforma, porque não tem a ver com o rei, mas tem a ver com a situação. E o engraçado é que, mesmo com todo esse contexto de pessoas não conhecerem não conhecerem Davi, mesmo com a notícia de que o rei daria fortuna, daria isenção de impostos, daria a mão da filha em casamento para quem matasse o gigante, ninguém
se colocou à disposição. Mesmo com um prêmio multimilionário, ninguém quis ir. Mesmo com o nosso amigo oferecendo fortunas, o povo não quis. E ninguém queria mesmo. Vamos ser sinceros, dentro da história a gente vai ver os irmãos de Davi. A gente vai ver Eliabe e os outros dois irmãos, fortes, bonitos, treinados. Eles ouviram tudo e não fizeram nada. Vamos ser sinceros, o povo era muito mais conhecido do que Davi. Aí a gente pode falar assim, ele aqui, mas eram soldados, tudo bem. Mas os comandantes daquelas tropas ouviram isso e ainda assim ficaram calados. Ninguém se inconformou de ir lá e enfrentar o gigante. Comandante do exército, é conhecido, é preparado, mais preparado que os soldados. Mas os comandantes também não foram. Aí a gente tem os generais das tropas de Saul, que são mais preparados que os comandantes. Pessoas que sabem brigar, sabem lutar, sabem guerrear, preparadíssimas, mas elas não chamaram a responsabilidade para si. Elas se conformaram em ouvir o gigante falar. Aí a gente tem também o próprio rei. Quando a gente fala do rei, irmãos, para e pensa. Davi, 2,90 metros aproximadamente. O rei de Israel, Saul, o mais alto do povo de Israel, o mais alto, batia no seu ombro. No seu ombro. Então, vamos colocar aí que Saul devia ter aí seus 2,30 metros, 2,50 metros. Para 2,90 é 40 centímetros, irmão. Pô, é complicado. Mas é mais fácil do que um Percy enfrentar um gigante. Desculpa, Percy, desculpa. Eu tenho que respeitar o irmão Isalino. Ele é muito mais velho que eu. Eu tenho que muito respeitar ele. Mas quando a gente olha para a história, e você precisa entender isso, que cada detalhe da Bíblia tem um porquê. E quando começa a relatar a história de como Saul chegou ao poder, fala dessa altura dele, é justamente para quando chegar nessa história, a gente olhar e falar assim, cara, Saul era um mané, porque ele podia ter enfrentado aquele gigante. A diferença não era tanta, ele era preparado, ele era alguém de guerra, ele já tinha ido para a batalha, ele sabia o que era pegar uma espada e lutar cara a cara. Mas o nosso amigo Saul, quando viu o gigante, pô, são 40 centímetros, é coisa pra caramba, né? Vou enfrentar esse cara não. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a postura de Davi, irmãos, envergonha todo o povo de Israel. Mas muitas vezes a gente prefere ser o povo de Israel, que fica aqui acomodado, conformado. O problema é que sempre vem um desconhecido e toma um lugar que era para ser teu. O problema é que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, eu adoro esse lugar aqui. Irmão, amém. Mas se você se conformar com esse lugar aí vai ficar o resto da vida. E você vai perder aquilo que Deus pode fazer na sua vida e na sua história. Se Davi não tivesse se comprometido, não tivesse chamado a responsabilidade para si, ninguém conheceria a história de Davi. Ele seria desconhecido. Mas sabe por que a gente conta a história de Davi até hoje? Porque ele foi. Porque ele foi. Parece absurdo um cara do tamanho de Davi encarar um gigante. Mas foi assim que o desconhecido se tornou conhecido.
O engraçado é que quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que muitos desconhecidos fizeram a diferença. Assim que Jesus sobe ao céu, 120 pessoas estão reunidas numa casa, dos quais a gente só sabe o nome de 12. De 120, em 40 anos, conquistou o mundo da época todo. 40 anos. O engraçado é que não foram os apóstolos que saíram fundando igrejas, espalharam o evangelho, não! Foi o povo. Foi o povo que entendeu a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, de aonde eles forem, ali implantar uma igreja. Aonde eles forem, ali eles testemunharem do evangelho de Cristo. Eles entenderam que eles precisavam chamar a responsabilidade para si, e uma responsabilidade que era só deles. Uma história que talvez você não saiba. O cara que ganhou a Saulo só apareceu uma vez na Bíblia. Ganhou Saulo e sumiu. Mais desconhecido que isso, ninguém sabe quem foi, de onde veio, para onde. Barnabé, que chegou ali e pegou Saulo e levou e começou a apresentar para a igreja. Um homem que era perseguidor. Tu acha que Barnabé não teve medo? Teve. Mas ele entendia que ele precisava chamar a responsabilidade para si. Ele tinha uma responsabilidade pessoal diante de Deus. E quando a gente olha para a história de Davi, a gente começa a ver como você assumir a responsabilidade pessoal começa a te levar a um novo nível, a um nível de crescimento, a um nível de rompimento, a um nível de se tornar alguém que faz a diferença. Se você morrer hoje, qual é a falta que você vai fazer? Você já se perguntou isso? Se você morrer hoje, quantas pessoas vão no teu sepultamento? Você já se perguntou isso? Porque muitas vezes a gente olha para a circunstância, para as pessoas, e a gente acaba não chamando a responsabilidade que Deus nos deu, e passa uma oportunidade de você fazer a diferença na vida de alguém. De você ser um líder de célula, de você ser um líder de rede, de você ser um guardião, alguém que chamou a responsabilidade pessoal para si, e você decidiu, não, eu vou fazer parte desse grupo. Meu amado, talvez você tenha chegado aqui achando que você só é mais um. Não existe essa palavra, eu sou só mais um. Não. Você é aquilo que você entender que Deus quer para a sua vida. Só que tem um problema, que Deus já disse que quer muitas coisas para a sua vida. E aí você fala assim, nossa, eu não quero ser guardião, eu não quero ser líder de célula, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Legal. Você vai ser um conformado. Aí vai vir um inconformado, que às vezes não tem a metade do preparo que você tem, e assume um lugar que era para ser teu. É uma música antiga, que não passa de nós o teu espírito. Nossa, muito velha essa música. Estou nostálgico hoje. Mas tem uma frase que eu acho fantástica: que não se levante uma geração que vá avante, venha sobre nós uma geração que está fazendo o que era para nós fazermos. O engraçado é que muitas vezes Deus levanta pessoas para suprir uma necessidade que Ele separou para você. O engraçado é que muitas vezes você prefere
nesse caso, ser um desconhecido, conformado e ficar bem quietinho. Meu amado, minha amada, Deus tem sonhos maravilhosos para você. Para isso você precisa entender que Deus te separou para algo. Deus te separou para algo. Só que para isso você precisa chamar a responsabilidade que você tem diante de Deus. Quando eu venho aqui para a igreja pregar, eu não faço porque o pastor mandou. Eu não faço porque é aqui que é o meu ganha-pão. Não, posso trabalhar em um monte de outro lugar. Eu faço porque eu entendi a responsabilidade que eu tinha diante de Deus. Quando você é um líder de célula, você não está fazendo por causa do pastor, por causa do seu líder de rede, não. Você está fazendo porque você chamou a responsabilidade pessoal para si. Você está fazendo porque você entendeu o seu papel diante de Deus. Você não quer ser aquele conformado, mas você quer ser aquele inconformado, aquele que vai fazer a história, aquele que está participando ativamente da história. Quando você aceitou a se tornar membro dessa igreja, você precisa entender que essa igreja só vai explodir o dia que a gente começar a chamar essa responsabilidade para nós. Cada um de nós, você ancião ao novinho, você homem e você mulher, você casado e você solteiro, é quando você entender que, olha, Deus tem falado comigo, eu preciso fazer a diferença, eu preciso chamar a responsabilidade que Deus me deu e colocar isso em prática. Irmãos, essa igreja vai explodir, porque foi o que aconteceu em Atos, foi o que aconteceu na igreja primitiva. Um povo que entendeu e colocou em prática. A questão é, entender é fácil, vocês são muito inteligentes, e colocar em prática? E colocar em prática? Ou será que você vai ser daquele conformado, aquele que vai ouvir o gigante se manifestar na sua vida de dia e de noite? Era para você ser líder e você não é. Era para você ser guardião. Era para você estar num outro nível com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, entendam, Deus tem algo contigo. Faça disso uma prioridade na sua vida. Chame uma responsabilidade pessoal e coloque em prática isso na sua vida. E você vai ver como os gigantes cairão diante de você. Segunda característica de um inconformado é ir contra palavras malditas. Quando a gente vai ver a história, a gente vai ver nos versículos 42 e 43, Golias lançando palavras de maldição. Mas calma aí, se você partir para uma batalha, para uma guerra, você vai elogiar o seu oponente? Claro que não. Você vai desmoralizar ele, você vai querer humilhá-lo, vai querer envergonhá-lo, vai querer chacoteá-lo. Mas no versículo 28, a gente vai ver o irmão dele, o irmão de Davi, lançando uma palavra maldita, que diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado e perguntou a ele: por que você veio até aqui? Quem foi com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Veio apenas para ver a batalha, para ver o sangue, para ver morte. Primeira palavra que ele deu, que ele ouviu quando chamou a responsabilidade para si. Ele tinha acabado de falar: eu vou encarar o gigante. Primeira palavra: presunçoso, sanguinário, mau. Pô, mas tranquilo,
O cara é motivado. Aí chega o rei, no versículo 33, e diz assim: olha, você não tem a mínima condição de enfrentar esse gigante. Você é bonitinho, você é baixinho, você não tem como ganhar desse cara. Esse cara é guerreiro desde que nasceu. Esse cara já nasceu matando, para você ter noção. Você nunca vai vencer esse cara. Irmãos, vamos ser sinceros. Na condição, tudo bem, é difícil você olhar para essa história e ver um final feliz para Davi. Mas o rei está 40 dias ouvindo aquele cara envergonhar o seu povo. E quando veio um baixinho, bonitinho, e diz assim: eu luto, ele, em vez de motivar o cara, ele desmotiva. Na boa, se eu chego para Saul e falo assim: Saul, eu encaro esse cara aí, irmão. Vou encarar. Pô, olha aqui, você tá gordinho. Pô, teu joelho é meio bichado. Vá, entrega só pão e queijo mesmo, tá tudo ótimo. Irmão, na hora eu viraria as costas e iria embora. Davi não fez isso. Davi ouviu palavras e mais palavras. E ainda assim, ele entendeu que aquele ali era o que Deus tinha para ele. Davi não se conformou com um gigante humilhando o Deus Todo-Poderoso, mas ele se colocou à disposição. Eu sei que talvez o nosso amigo Saul não foi tão inteligente na hora de motivar o nosso amigo Davi. Porém, quando a gente chama a responsabilidade para si, a gente não olha para as circunstâncias, não olha para as palavras malditas, a gente sabe, é algo que Deus quer da minha vida. Pode pessoas da nossa família falar, pode pessoas que estão próximas a nós falar, mas a gente entende, não, eu tenho uma responsabilidade pessoal. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, diante do povo, e eu vou cumpri-la. Seja qual for a palavra que for dada, eu vou cumpri-la. Porque foi isso que nosso amigo Davi fez. Mesmo com palavras malditas sendo lançadas toda hora, ele ainda assim chamou a responsabilidade para si. Meu irmão, não desista por qualquer coisa. Não ouça as palavras lançadas achando que sempre serão palavras boas. Não. E eu vou te dar uma dica: quando você chamar a responsabilidade pessoal para a sua vida, quando você entender e falar assim: eu quero fazer diferença na vida da Terra da Conquista, pessoas falarão no seu ouvido, pessoas colocarão empecilhos, pessoas vão falar coisas que você não vai gostar. São gigantes falando. São gigantes falando. E se você der ouvidos, você não vai conseguir vencer gigantes. Imagine se Davi tivesse: nossa, é verdade, né? Poxa, eu sou presunçoso pra caramba, não vou não. Poxa, é verdade, né? O cara é gigante, eu sou baixinho, eu não vou encarar não. Ninguém que se acomoda faz história. Em qualquer situação, não é só na igreja não, na sua vida profissional, na sua vida educacional, em qualquer área da sua vida, qualquer um que se acomoda não faz história. A questão é: você é um conformado ou um inconformado? Você é daqueles que vai ouvir palavras e vai ficar com aquelas palavras, ou você vai ouvir a única palavra que realmente pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar aquilo que você crê que é a palavra de Deus? A decisão é tua. Quem você vai ouvir? A palavra de Deus ou pessoas? Quem você vai ouvir?
as palavras malditas, as palavras de gigantes, ou aquilo que a Bíblia diz que você é. A decisão é tua. Não adianta a gente falar que um cara é forte se ele não acredita que ele é forte. Não adianta. Não adianta a gente falar que dá se o cara insiste em que não dá. A questão é, você é daqueles conformados ou daqueles inconformados? Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai ver que se ele desse ouvido às palavras da família, dos amigos, dos parentes, as palavras às vezes, lá vai o pastorzinho de ovelha. Irmãos, eu aprendi uma coisa na vida. Não sou velho não, sou novo, com os meus 19 anos de idade. Eu aprendi o seguinte: se você faz, o povo fala. Se você não faz, o povo fala. Se você finge que faz, mas não faz, gente, o povo vai falar sempre. Porque sempre vai ter alguém para te jogar um balde de água fria na sua vida, um balde de água fria na sua empolgação, um balde de água fria na sua conquista. Só que se você resistir às palavras malditas, você avança. Se você ir, você avança. Quem é você? Um conformado ou um inconformado? Já se perguntou isso? Terceira e última característica de alguém inconformado é ir contra as circunstâncias. No versículo 4 ao 7 vai dizer assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, vinha do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 kg. Irmãos, vamos ser sinceros, o cara andava tranquilamente com 60 quilos. Não sei se você já carregou um saco de cimento, não sei se você já carregou um saco de batata. Irmão, com 50 quilos no lombo, é difícil você ter destreza. Você vai quase como um robozinho. E a imagem que o texto quer passar é que o nosso amigo Golias estava usando aqui quase 70 quilos de equipamento, como se fosse linho fino, como se fosse uma camisetinha regata. Deu para ter noção do tamanho do cara? Porque não é só ser alto, é ser alto e ser forte, ser largo. Outro dia o Dilei estava passando e falou assim: pô, irmão, vai ficar encarando? Tu é grande, mas não é 3, mas 2 passa. Um cara igual Golias, irmãos, na boa, assusta qualquer um. A questão é, se a gente olhar para as circunstâncias, de tudo a gente desiste. Vamos ser sinceros? O cara trabalha o dia todo, sai 5 horas do serviço. Pô, irmão, vou para a faculdade? Vou não, irmão. Vou não. Tá maluco, irmão. Tô cansado pra caramba. Aí o trabalho do cara sei lá, trabalhador da Uzi Minas. O cara sai morto da usina, ir para a faculdade de recreio ainda,
faculdade de educação física, ter que ficar correndo, ficar dançando balé, de botina da usina ainda. Irmão, não, na boa, se olhar as circunstâncias, não vai não. Se bem que esse semestre tá difícil as coisas lá pro Peter. Esse semestre está muito puxado. Ele está tendo aula de piscina e de hidromassagem. De recreio. Mas irmãos, vamos ser sinceros, quando a gente olha para um gigante desse, um cara de 2,90 m, largo pra caramba, que tinha gente, uma lança, 7,2 kg. O cara pega um saco de arroz, mais que um saco de arroz, e joga como se não fosse nada. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre que a gente olha as circunstâncias, a gente vai preferir se acovardar, a gente vai preferir se acomodar, a gente vai preferir ficar caladinho ali para não ter que enfrentar aquilo. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente nunca vai ouvir Deus. A gente sempre vai ouvir a nossa carne, o nosso espírito. Sempre que a gente olhar as circunstâncias, a gente nunca vai avançar. O problema é que tem muita gente que se frustra, tem muita gente que fica chorando pelos cantos, porque se acha o melhor biscoito do pacotinho, mas que nunca teve a coragem de pagar o preço e romper. Nunca teve a coragem de ir além e fazer mais. Ele sempre está esperando tudo cair no seu colo. Sem batalha, não tem vitória não, irmão. Sem ralação, a gente não chega a lugar nenhum não. Tem gente que ganha um salário mínimo, entra na empresa ganhando um salário mínimo, passa 2 anos, continua ganhando um salário mínimo, passa 7 anos, um salário mínimo, passa 30 anos, se aposenta, ganhando um. Esse cara, ele, vamos ser sinceros, ele não fez nada, ele se acomodou, ele se conformou. E aí às vezes ele fica reclamando: nossa, eu podia ter feito tanta coisa, nossa, nunca me deram uma oportunidade, nunca me deixaram crescer naquela empresa, aquele diretor me perseguia, já sei porque foi a culpa daquele cara. Não foi a culpa de você ter entrado numa empresa com 4ª série primária, depois de 30 anos, continuar com a 4ª série primária. A culpa não foi você ter ficado com a 4ª série primária em nenhum curso técnico, ou nenhum curso, seja lá de que for. Não, a culpa foi dele. Meu amado, se você não entender que as circunstâncias podem se tornar gigantes na sua vida, você vai se conformar. Você só vai ser mais um. Agora, se você quer ver as coisas acontecendo na sua vida, você precisa entender que você precisa fazer as coisas acontecer. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa vencer as circunstâncias. Foi o que Davi fez. Veio gente falando, vencer as circunstâncias. Veio o povo falando, vencer a circunstância. Veio o rei falando, vencer a circunstância. Ele viu o tamanho do gigante, vencer a circunstância. O problema é que a gente não quer vencer circunstância nenhuma. Quem aqui queria ter nascido rico, gente? Vamos ser sinceros, todo mundo. Gente, nascer rico é a melhor coisa que tem. Imagina, poxa, meu sapato está desamarrado, vou comprar um tênis novo. O problema é que muitos que herdam herança, perdem herança, porque ele não sabe o quanto custou aquilo ali. Então para muitos se torna maldição ter nascido rico.
Porque se você não pagar o preço para o crescimento, você não sabe o valor de nada. Porque se você não pagar o preço de vencer, você não sabe o valor de nada. Sabe por que Davi venceu Golias, pegou a cabeça de Golias, andou para cima e para baixo com a cabeça de Golias? Você pode parecer meio sanguinário, né? Mas porque ele sabe o preço que foi pago para aquela cabeça estar na mão dele. Eu vejo muitas pessoas que não querem pagar preço, mas querem a fama, querem os frutos, querem as honrarias, mas não querem pagar o preço. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que isso me marcou e até hoje eu tenho, que é não lembro quem foi, diz assim: sempre que você fizer um projeto, faça um projeto tão grande, mas tão grande, mas tão grande, a ponto de que quando você conquistá-lo, você nunca tenha coragem de dizer: eu consegui. A ideia é que faça um projeto onde você, assim que você conseguir atingir esse projeto, você diga assim: Deus fez por mim. Foi o que o nosso amigo Davi fez. Porque sempre que alguém vinha questionar: não, eu vou lutar na força do Senhor, estou lutando no nome do Senhor Todo-Poderoso, eu estou lutando no nome do Deus dos exércitos de Israel. Parece que não, mas a gente também gosta de chamar a glória para nós. Não precisa. Deus te dá glória, Deus te honra à torta e à direita. Você não precisa chamar uma glória para si. Não, porque Deus te dá. Agora, se você ficar toda hora falando: eu consegui, eu fiz, eu que consegui, eu que fiz. O pior é que tem gente que consegue falar eu fiz quando nem ele fez nada. O Peter fez um negócio. Tá vendo o que eu fiz? Rapaz, meu irmão, cuidado. Cuidado. Para quem quer fazer história, não se pode se dar o luxo de ser arrogante, soberbo, dono da verdade. Um fazedor de história precisa aprender a ouvir. Não precisa ficar chamando uma glória que não lhe pertence. Precisa ter a motivação certa, assim como Davi teve. Quando eu olho para essa história toda, eu vejo Davi como um homem que chamou entendeu a sua responsabilidade pessoal. Alguém que olhou, viu uma circunstância, viu algo que precisava ser consertado, foi lá e fez. Não esperou ninguém. Como é que você é? Você é daqueles que ficam vendo circunstância, ficam ouvindo pessoas, ou você, quando vê algo, entende que Deus está te mostrando, e entende que Deus quer fazer algo na sua vida? Me lembro de um tempo atrás, um homem chegou para mim e disse: olha, precisamos ter um ministério na igreja. Amém. Precisamos ter um ministério na igreja. Porque precisamos ter um ministério de pesca na igreja. Sim, precisamos ter um ministério de pesca na igreja. Irmãos, foram 3 meses, quase que todo domingo. Mas quase que todo domingo o cara falando que precisávamos ter um ministério de pesca na igreja. A pergunta: eu pesco? Eu tenho até vontade de pescar, mas eu não quero ir num lugar que pescador vai, porque pescador acha que pescar é jogar o anzol e ficar esperando 3 horas para pegar um bagre de 200 gramas. Gente, para mim isso não é pesca, para mim isso é tortura. Eu sou muito impaciente nesse sentido. 2 minutos eu espero tranquilo. Agora, 3 horas para pegar, não. E às vezes que me levam para pescar, nunca me levam num lugar que tem peixe. Sempre me levam num lugar para pescar, onde eu tenho que jogar e ficar 4 horas esperando um peixe que não vem.
Para mim, pesca é jogar e puxar. Jogar e puxar. De preferência com uma fogueira do lado para eu já poder pegar o peixe. Mas foram 3, 4 meses, todo dia, quase todo domingo, o cara falando isso. Um dia Deus falou comigo, ele aqui, esse não é o teu ministério. Óbvio, não sei pescar. Falei assim, irmão, olha só, eu não sei pescar. Segundo, eu não conheço os pescadores. Terceiro, não conheço a linguagem de pescadores, a cultura de pescador. Quarto, Deus está falando com você. Se Deus está falando com você, você tem a minha bênção e eu vou estar com você toda a pescaria. Mas a gente começa o ministério hoje. Alguém aqui já foi chamado para o ministério de pesca? Alguém aqui já... Não? É. Nem eu. O problema é que a gente se conforma. Às vezes a gente se conforma demais. Se Davi tivesse se conformado, se Davi tivesse ficado quietinho lá, ele não teria ido para a batalha, mas também não teria vencido. Você quer vencer? Ou você quer ser um acomodado? A decisão é tua. Feche teus olhos nesse momento. Deus e Pai, tenho certeza que dentro da tua igreja tem várias pessoas desconhecidas. Pessoas, Senhor, que têm um talento, uma formação, tem, Senhor, um chamado teu, mas que muitas vezes não ouviram a tua voz, ou ouviram a sua voz e não quiseram colocar em prática. Tenho certeza, Senhor, que no meio da tua igreja tem líderes de célula que sonham em ser líderes de célula, sonham em ser guardiões, sonham em ser supervisores, mas, Senhor, eles ainda não chamaram a responsabilidade para si. A responsabilidade pessoal ainda não entrou no coração deles. Eu te peço, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, começa a inconformar o teu povo com o mesmismo. Começa, Senhor, tirar do coração do teu povo palavras malditas. Começa, Senhor, tirar as circunstâncias e começa, Senhor, motivá-los a realizar o teu querer e a tua vontade. Comece, Senhor, a falar com cada um aqui, Senhor, da responsabilidade que eles têm diante de Ti, de serem campeões, de serem vencedores de gigantes, de serem pessoas que fazem história. Meu Pai, eu não tenho poder nenhum para convencer o teu povo, mas o teu Espírito pode convencer. A tua palavra pode mudar. Então eu te peço que o teu Espírito fale e que a tua palavra entre no coração e faça morada. Levante, Senhor, nessa noite pessoas inconformadas nesse lugar. Levante, Senhor, pessoas que não se conformem em estarem sentadas. Levante, Senhor, pessoas que sonhem com o ministério e queiram sempre mais. Senhor, levante nesse lugar pessoas que façam história, porque assim a tua igreja, assim, Senhor, a terra da conquista vai romper nesse lugar, vai se espalhar por esse lugar, vai se espalhar por essa cidade. Quando eu chamar a responsabilidade para mim, Senhor, então, Senhor, eu te peço, vai tocando no coração de cada um nesse momento, vai falando, Senhor, com cada um nesse momento, vai convencendo, a ponto, Senhor, deles sonharem em fazerem história, a ponto, Senhor, deles começarem a lembrar de sonhos que se passaram, de lembrar, Senhor, daquele primeiro desejo, daquela primeira curiosidade do que é ser líder de célula, do que é ser supervisor de célula. Senhor, só o Senhor pode fazer. E eu te peço, Senhor, que não seja só na área ministerial, na área
ministerial nem espiritual, mas que seja na área trabalhista, que seja, Senhor, na sua vida profissional, mas que a decisão, Senhor, de chamar a responsabilidade para si, seja em todas as áreas da vida deles. E, Senhor, que ao mesmo momento em que eles chamarem a responsabilidade que o Senhor tem dado, eles possam romper, Senhor, de forma sobrenatural, que os gigantes caiam aos seus pés, que eles vençam e que as pessoas possam dar glórias a Ti, porque o Senhor concedeu vitória ao Teu povo, em nome de Jesus. E, Senhor, que nessa noite a gente saia daqui com a certeza que o Senhor nos dará vitória em todo momento, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, se coloque de pé e ministre o melhor teu aplauso ao Senhor. Você pode declarar isso?